Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a justiça. Estamos hoje aqui em Nova York para abordar um tema muito importante em todo o cenário mundial, que vem a ser o terrorismo. Atrás de nós existiam dois dos maiores símbolos do poderio norte-americano, que eram as Torres Gêmeas, abaladas no 11 de setembro de 2001. Estamos aqui para discutir um pouco se esse fenômeno pode cruzar as fronteiras brasileiras ou se já não cruzou, como alguns especialistas advertem na questão da tríplice fronteira que seria usada para lavagem de dinheiro. Para isso, convidamos dois especialistas no tema que vão debater conosco nos estúdios em São Paulo. Confira. E agora, aqui de São Paulo, nós vamos debater esse tema que tanto preocupa a sociedade paulistana e a sociedade paulista e brasileira, que são o terrorismo e as organizações criminosas, com dois dos mais ilustres paulistas e brasileiros, profundos conhecedores do tema. Temos ao nosso lado o deputado Fernando Capês, promotor de justiça, uma atuação brilhante no Ministério Público que o levou à Assembleia Legislativa e depois a atuação também na Assembleia Legislativa o levou a ser eleito por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Seja muito bem-vindo, deputado. Vai ser um prazer debater. Obrigado, Luciano. Um prazer estar aqui também. Tá certo. E também, no nosso outro lado aqui, nós estamos com outro ilustre desembargador Xavier de Aquino, com uma experiência muito grande no Tribunal de Alçada Criminal, agora na Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, e que nos honra aqui. No finalzinho nós vamos até discutir um pouquinho um outro lado do desembargador, que é o de músico, né? Teve até no jogo 11h30, queria depois, com a autorização do senhor, a gente falar um pouquinho no final do programa sobre esse outro lado do senhor. O convite me deixou muito honrado. Tá certo. Muito obrigado. Doutores, o tema é muito amplo, né? E a gente acha que para um início de discussão temos que lembrar o episódio mais marcante do terrorismo mundial, que foi o fatídico 11 de setembro de 2001, né? Que mudou a perspectiva do terrorismo para o mundo inteiro. Queria saber dos senhores, primeiro o senhor, doutor Capês, se essa mudança de perspectiva e essa mudança com que as autoridades viam o tema, se mudou mesmo também no Brasil. Olha, Luciano, no Brasil houve sim repercussões do 11 de setembro. E a principal dessas repercussões, foi o fato dos paraísos fiscais e instituições bancárias que mantinham contas secretas ou mesmo offshores terem o seu sigilo diminuído sensivelmente por pressão do governo norte-americano. A partir do 11 de setembro, começaram a chegar ao Brasil informações sobre contas, principalmente de políticos, de administradores públicos, e com isso o Ministério Público, através de uma interação maior, juntamente com a Polícia Federal, todos os órgãos envolvidos, teve um acesso e possibilitou o desbaratamento, no caso, de algumas ações danosas ao patrimônio público. Então, sob esse prisma, acho que houve uma maior globalização e uma união das autoridades no mundo todo para o combate a formas, digamos assim, ocultas de financiamento de ações criminosas. E evidentemente que o foco dos Estados Unidos era organizações terroristas que praticavam crimes por motivação política e o tráfico de drogas, mas de alguma maneira nós acabamos nos beneficiando, embora estejamos completamente fora dessa rota de terrorismo fundamentalista e político que hoje intimida o hemisfério norte. Nós somos fora dessa rota, mas somos vítimas de outros crimes, principalmente da dilapidação do patrimônio público para que o dinheiro fosse posteriormente enviado a paraísos fiscais. Isso hoje, felizmente, está mais fácil. Ainda é difícil, mas está muito mais fácil chegar ao cabo de uma investigação e, consequentemente, muito mais arriscado para alguém praticar uma ação como essa. Doutor Xavier, e o Poder Judiciário paulista, ele sentiu esse 11 de setembro? Qual foi o reflexo na atuação do juiz, na atuação do desembargador Xavier de Aquino? Olha, eu acho que o judiciário ainda não está aparelhado a contento, porque o Brasil não está preparado, não estava preparado para esse impacto que ocorreu com o 11 de setembro, porque o terrorismo virou um inimigo sem rosto, né? Esse terrorismo do 11 de setembro. A gente antigamente sabia quem combater. É verdade que o Ministério Público
através de uma força-tarefa, tem trabalhado conjuntamente com a Receita Federal, Receitas Estaduais, Receita Federal, Polícia Estadual, Polícia Federal, e tem combatido e tem trazido ao Judiciário uma certa, de certa forma, alguma coisa mais tranquila para se decidir. Porque até então não havia nada, absolutamente nada, que pudesse levar o Judiciário a uma decisão tranquila. A entrega da prestação jurisdicional era um pouco às avessas. Tá certo. Doutor, o senhor abordou no Capês com maestria aí até a questão das organizações criminosas brasileiras, né? Tentar transportar isso para terrorismo também. Elas não têm esse viés politizado, que é quase que uma essência do terrorismo clássico, né? Como o aparato estatal brasileiro ele deve agir nessas diferentes formas? Porque pode ser que amanhã ou depois venha aí um terrorismo politizado, né? Mas no terrorismo hoje existente, como é que o aparato judicial, o aparato estatal, pode agir para tentar inibir até o surgimento desse fundamentalismo e para reprimir também os que já existem aí? Temos organizações com poderio fazer frente à Polícia Federal, com armamento que nem mesmo o Exército Brasileiro tem, né? Verdade. Luciano, você tem duas formas de combater o terrorismo: a preventiva e a repressiva. A preventiva, você tem medidas de caráter social, de prestações sociais, que têm por foco principal a eliminação da miséria, a eliminação da desigualdade social. É evidente que se você verificar os locais onde frutifica e nasce, prolifera as ações mais violentas, elas, sem dúvida alguma, têm uma ligação direta com essa exclusão a que está submetida uma parcela muito grande da sociedade. Essas pessoas acabam sendo alijadas do processo social e são arregimentadas como verdadeiros soldados da organização. Então, é muito fácil a organização, num local em que não há serviços de saúde, de educação, nem alimentação, criarem um estado paralelo e, através de prestações sociais, captarem a vontade daquele segmento. Essas ações sociais, ditas sociais pelo estado paralelo, que é o que acaba se tornando essas organizações terroristas, é um dos fundamentos, um dos pilares em que elas se assentam. Na verdade, então, o Estado tem que primeiro eliminar, atuar nessa área. Esse exército de miseráveis que estão aí completamente abandonados ao talante da vontade das organizações. O segundo é atuar de maneira, eu diria, direta, estrangulando essas organizações. Nós temos que asfixiá-las do ponto de vista financeiro. Houve um trabalho belíssimo feito em conjunto pelo COAF, por órgãos da Receita Federal, Polícia Estadual, Ministério Público, rastreando as contas que serviam a determinada organização criminosa. E eles entraram em colapso, entraram em completo desespero, tanto que começaram a praticar essas ações, assaltos mais ousados nas instituições bancárias, porque estavam sendo estrangulados do ponto de vista financeiro. Então você tem que atuar de frente, tem que ter uma legislação clara, um pouco mais aperfeiçoada. A nossa lei do crime organizado beira o ridículo, tá certo? Porque a gente tem instrumentos para poder reprimir com veemência. Doutor Xavier de Aquino. Eu só posso dar... Isso eu queria que o senhor complementasse do ponto de vista... O crime organizado, ele, desde a máfia, desde a tríades, desde Yakuza, quer dizer, é secular, né, o crime organizado. E a infiltração do crime organizado nas entranhas do governo é uma das bases, né, porque eles se amparam em infiltração e na corrupção dos agentes públicos, né? Eles tentam minar o público, o Estado através de seus agentes, porque a corrupção é irmã gêmea do crime organizado. A máfia